Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, mais um domingo. Hoje um domingo especial. Obrigado. Dia das Mães. Hoje serei eu que farei a leitura com vocês. Quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Carta à Igreja de Sardes. O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você, para que o Senhor fale conosco essa manhã, para que eu não atrapalhe, e para que a sua palavra encontre nos nossos corações um terreno fértil e produza frutos. Deus bendito, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a sua presença, se revelou a nós. De forma graciosa, o Senhor nos encontrou. Obrigado, Senhor, por essa comunidade e te pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento através da sua palavra. Fala conosco nos exortando, fala conosco nos advertindo, trazendo vida aos nossos corações. Ressuscita-nos das nossas pecaminosidades, Senhor. Traz-nos para perto de Ti, para que a Tua palavra encontre um lugar fértil nos nossos corações e produza frutos ao longo, Senhor, da nossa vida, que ela Te glorifique, que ela testemunhe quem Tu és. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como você sabe, nós estamos numa série aqui na Igreja Batista Urbana, denominada Feedback, uma série que objetiva tratar as cartas do Apocalipse escritas pelo apóstolo João quando estava preso na ilha de Patmos, cativo na ilha de Patmos, por sua fidelidade a Deus, por sua pregação ao Evangelho. João, que era um dos pastores da igreja de Éfeso, por conta da sua fidelidade a Deus, foi preso pelo Império Romano na ilha de Patmos. E quando ele estava preso, como você sabe, o Senhor Jesus aparece a João e revela os últimos acontecimentos a ele da história da igreja, os últimos momentos da igreja do Senhor Jesus Cristo até o ápice da redenção do Senhor Jesus Cristo. E nessa comunicação a João, o Senhor Jesus Cristo pede a ele que ele escreva 7 cartas às igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas representam aquilo que a gente pode chamar de totalidade daquilo que chamamos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, embora seja uma carta escrita às igrejas de muito tempo atrás, por se tratar da igreja de Jesus Cristo, nós entendemos perfeitamente o quanto essas cartas são atuais, são para o nosso tempo.
como elas comunicam para a igreja hoje, como elas falam comigo e com você. O objetivo, portanto, do presbitério, quando pensou essa série para esse momento, é discutir como nós podemos ser uma igreja relevante para o nosso tempo, no nosso século, à luz daquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando com as igrejas do Apocalipse. Ou seja, que lições nós podemos aprender, quais as advertências que o Senhor Jesus Cristo está fazendo a essas igrejas, quais exortações, quais elogios e como isso comunica para mim e para você. Se ele tivesse que escrever uma carta para a igreja do século 21, para a igreja batista urbana, para as igrejas do nosso tempo, o que será que ele escreveria para nós? Como será que o Senhor da igreja olha para nós e como ele nos enxerga? Será que ele nos vê como nós nos vemos? Essas são perguntas que essa série objetiva tratar. No primeiro domingo dessa série, nós falamos sobre a igreja de Éfeso e nós descobrimos que uma boa ortodoxia, uma boa doutrina não é suficiente. Uma teologia que não nos joga de joelhos, ela não serve para nada. Uma igreja que teve Paulo, Timóteo e João como seus pastores é advertida ao Senhor a voltar ao primeiro amor. Um amor devoto ao Senhor. Um amor que não faz o serviço pelas coisas, mas em razão da verdadeira adoração, a verdadeira doxologia, aquilo que nos move, o Senhor das nossas vidas. Em seguida, no outro domingo, nós falamos, o pastor Rafael falou sobre a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, e como essa igreja vivia sob pressão. A igreja sofrendo perseguição tanto daqueles que se diziam judeus, mas não eram sinagoga de Satanás, porque perseguiam o povo de Deus, como também sofria perseguição dos romanos. Os esmirnianos eram jogados e lançados dos altos dos montes porque eles decidiram não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu e você, no nosso tempo, suportamos as pressões das vozes que clamam pela nossa fidelidade e decidimos, ainda assim, pagar o preço da fidelidade ao Senhor, permanecendo fiel, ainda que isso nos custe muito caro. É isso que nós aprendemos. Em seguida nós falamos sobre a igreja de Pérgamo e descobrimos que essa igreja estava sendo seduzida por outros ensinos, os ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Ensinos que deturpavam o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E diziam que nós poderíamos viver uma vida diferente àquela que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para nós vivermos. Uma vida desregrada, que acreditando numa hipergraça, apegado numa hipergraça, podia justificar qualquer conduta, qualquer imoralidade, porque quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. E nós descobrimos que, na verdade, isso é uma maldição para a vida da igreja, porque o Senhor Jesus Cristo adverte essa igreja a repreender os nicolaítas, repreender os ensinos de Balaão e viver uma vida que justifica a vocação que eles foram chamados. Nós não pertencemos a esse mundo e por isso não podemos nos conformar com ele. Devemos viver nesse mundo como representantes do reino de Deus nessa terra. Domingo passado, então, o pastor Jonathan, ele nos trouxe uma preciosa porção da palavra de Deus, falando sobre a igreja de Tiatira, um sermão pesado, como ele disse aqui, né? Uma mensagem pesada. E essa igreja estava confundindo também o ensino da palavra de Deus. Mas, enquanto Pérgamo apenas era seduzido, Tiatira permitiu que o ensino errado viesse para o púlpito da sua igreja. Com a morte do seu pastor, que foi colocado dentro de um boi de bronze e foi cozido vivo por amor à palavra de Deus, agora essa igreja permite que uma mulher chamada Jezabel ensine na casa do Senhor e ela começa a ensinar uma doutrina horrível à igreja e por conta disso essa igreja vai esfarelando.
E a mensagem do Senhor é que o zelo que Ele tem pela sua noiva não será ofendido. O noivo não permitirá que as roupas brancas da noiva sejam confundidos com as roupas de prostituição de Jezabel, e por isso Ele castigará todos aqueles que se levantam como anticristos para pregar um falso evangelho para proteger a saúde e a vitalidade da sua igreja. Sermões pesados, irmãos, muito pesados, mas que têm nos advertido ao longo desse tempo como nós devemos viver a realidade do reino de Deus. Hoje eu tenho o desafio de conversar com vocês sobre a igreja de Sardes, no capítulo de número 3 que nós lemos, e entendermos à luz desse texto o que o Senhor Jesus Cristo está comunicando para nós e quais lições nós podemos tirar desse texto tão precioso. E quando a gente olha para a igreja de Sardes, há algumas questões interessantes que a gente deve, no contexto histórico de Sardes, chamando a nossa atenção, parar para observar. A primeira coisa que chama a nossa atenção quando a gente fala sobre a igreja de Sardes é que ela era uma cidade muito importante da sua época. Haviam questões muito relevantes para essa cidade que chamam a nossa atenção. A primeira delas é que Sardes ela ficava em cima de uma grande colina. Quando a gente assiste esses filmes épicos, por exemplo, O Senhor dos Anéis, né? E a gente vê aquelas cidades nos altos dos montes, ou se você assistiu, eu não tenho maturidade, então eu estou evitando assistir algumas séries, não tenho maturidade nenhuma para isso, quando começo a assistir, varo a madrugada assistindo, mas se você assistiu, por exemplo, Guerra dos Tronos, há um reino, um trono que fica no alto de uma colina. Pérgamo, aliás, Sardes era essa cidade que ficava no alto de uma colina muito grande, ou seja, difícil de ser acessada, era uma cidade fortificada e por isso havia um orgulho em Sardes que ninguém poderia alcançá-los, ninguém poderia atacá-los. Seus inimigos não poderiam chegar, porque na tentativa de tomarem a cidade, se eles não fossem destruídos pelos desafios naturais, tentando escalar aqueles altos precipícios, eles com certeza seriam percebidos pela nação de Sardes e seriam destruídos. Além disso, Sardes era uma cidade próspera, muito rica, uma cidade que produzia muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. E se você quer mais um contexto importante da história dessa cidade, há um grande indício de que foi em Sardes que iniciou o uso das moedas comerciais. Isso que a gente chama de dinheiro, diz os historiadores, com fortes indícios, que o uso de moedas e não de produtos sendo trocados, arroz por feijão, você planta couve, eu planto arroz, então a gente troca. Não, o uso de moeda como negócio parece-me que aconteceu em Sardes. Seus habitantes, por conta disso, então eram orgulhosos, eles eram arrogantes e eles eram autoconfiantes. Ninguém pode nos alcançar, ninguém pode nos destruir. No entanto, toda essa suposta fortaleza, esse orgulho, sua glória, não impediu que Sardes, que se achava impenetrável, fosse invadida na história. Sardes sofreu 4 invasões, por mais que estivesse no alto de uma colina. A primeira invasão que Sardes sofreu foi com os persas, com o rei Ciro. Ele descobriu que era impossível escalar, mas notou que nas brechas das montanhas ele poderia encontrar um caminho que alcançaria o topo de Sardes. E foi isso que aconteceu. Ciro, com os persas, descobriu uma brecha, uma abertura pequena naquela rocha que eles julgavam ser uma rocha que era impenetrável, e quando encontrou aquilo, invadiu Sardes e destruiu. Depois, Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, também invadiu Sardes depois de muito tempo. Depois ela foi invadida pela Síria e, por fim, ela foi invadida pelos romanos e Tibério foi o seu imperador.
Na época do Império Romano, depois de muitas invasões, o orgulho de Pérgamo foi sendo destronado. E na época do Império Romano, Sardes sofreu um grande terremoto que destruiu toda a cidade. Toda. Morreram muitas pessoas. Eles estavam destruídos na sua arrogância, na sua opulência, e foi uma catástrofe para a cidade. Roma, inclusive, chegou a concordar que Sardes não recolhesse impostos por 4, 5 anos para que eles pudessem reconstruir a cidade. E quando isso acontece, quando eles reconstroem a cidade, depois desse terremoto que desolou, Roma, por conta de Tibério, constrói um grande templo em Sardes a uma deusa chamada Cibele. Essa deusa era considerada uma divindade conhecida por restaurar a vida dos mortos. Ou seja, depois de um terremoto que nos destruiu, depois de várias invasões que nos destruíram, nada melhor do que um templo a uma deusa que pode restaurar a vida aos mortos. No entanto, meus irmãos, me parece que nem mesmo Cibele foi capaz de resolver os problemas que Jesus Cristo identificou na vida dessa igreja. Por que Jesus decidiu escrever a essa igreja de Sardes? Por que o Senhor Jesus Cristo decidiu escrever a essa igreja dizendo a eles o que estava acontecendo? O que estava no cenário dessa igreja, dos sardianos? O que estava na vida da igreja? A igreja de Sardes, que estava ali inserida nessa cidade, era uma igreja conhecida em todos os lugares. Ou seja, as outras 6 igrejas da Ásia Menor conheciam essa igreja na cidade de Sardes como uma igreja muito viva, muito eficaz. Sabe, no nosso tempo, pensa numa igreja que a gente fala em uma igreja referência. Pois bem, essa igreja era a igreja de Sardes no seu tempo. A notícia que corria em Sardes é que ela era a igreja dos sonhos. Todo mundo queria congregar em Sardes. Sabe, aquela igreja que tem o culto, o estacionamento lotado, fila de carro, se você não chegar cedo, você não vai encontrar lugar para você entrar? Era a igreja de Sardes, a igreja dos sonhos. Aliás, essa não era a impressão apenas das igrejas circunvizinhas, das outras 6 igrejas, como era também a visão da própria igreja local. Sardes se achava a igreja do momento. Estava tudo bem com Sardes, não havia nada que contradissesse a fama de Sardes de ser uma igreja viva, de ser uma igreja operante. Internamente, ali na sua administração dentro da cidade, não havia nenhuma tensão. Perceba que nas outras igrejas havia uma tensão de falsas doutrinas, havia uma perseguição dos judeus, havia perseguição dos romanos. Aqui em Sardes não. Não havia nenhuma cisão, não havia nenhum problema com os departamentos, havia comunhão entre os irmãos, não havia falsas doutrinas de Balaão, de Nicolaítas, de Jezabel. Externamente eles não eram perseguidos por judeus e nem por romanos. Não havia martírio, não havia crentes sofrendo por causa da igreja. Contudo, o diagnóstico de Cristo é duro sobre essa igreja. Dá uma olhadinha junto comigo no que está escrito no texto bíblico. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer para essa igreja. Conheço as suas obras. Conheço as suas obras é a informação de um Deus, como nós já vimos nas outras cartas, que estava no meio dos candeeiros, no meio dos candelabros, que está no meio das estrelas, e ele conhece a vida da sua igreja. E a grande importância disso como igreja é nós sabermos que não importa qual seja o contexto da nossa vida, onde nós estejamos, o que estejamos fazendo, é importante sempre, como cristãos, termos a consciência de que há um Deus no trono do universo, sentado, soberano sobre o trono do universo, que conhece cada detalhe, não só do cosmos, mas da nossa história.
Ele sabe que hora você levanta para trabalhar, que hora você chega, o que você gosta de comer. Ele sabe os boletos que você tem. Ele conhece suas dificuldades. Mas, nesse contexto da carta, ele também conhece essa igreja mais do que a sua aparência. Ele conhece essa igreja mais do que aquilo que ela apresenta. E olha o que ele diz a ela. Eu conheço vocês e eu sei que você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morto. Quem falou de séries, né, quem gosta de The Walking Dead aí, entendeu muito bem o que está acontecendo aqui. Né? The Walking Dead é uma série sobre zumbis, que fala sobre vivos, pessoas mortas que vivem como se estivessem vivas. O diagnóstico do Senhor Jesus Cristo para essa igreja aqui é: você tem aparência, eu conheço você, eu sei quem você é, eu conheço a sua fama, e fama é algo que precede a vida da pessoa, não é? Num mundo que nós vivemos, que a gente corre atrás de seguidores, porque a gente quer ser famoso, porque a gente quer ter seguidores, quer ter likes, a gente quer ser conhecido, a gente vive com a crise do Éden, aliás, a crise de Lúcifer, que quer querer fazer o nosso nome grande, ser conhecido pelas pessoas. A gente continua buscando fama. E o Senhor está dizendo para essa igreja: eu conheço você. Eu sei que você tem fama. Eu sei que em todos os lugares as pessoas dizem que você é maravilhosa, é graciosa, você é a igreja dos sonhos. Mas deixa eu dizer que a sua aparência não define a qualidade do seu estado. Aquilo que você mostra não define como de fato eu te enxergo. E como eu te enxergo, igreja de Sardes, você está morto. É isso. E aqui, Jefferson, o que é esse paralelo entre vida e morte? Significa o que o Senhor Jesus Cristo está falando sobre a condição da igreja espiritual. Uma igreja que se acha viva, uma igreja que se acha espiritualmente eficaz, edificante, a igreja dos sonhos, onde todo mundo faz fila para estacionar, para assistir os cultos, é diagnosticada pelo Senhor da igreja como uma igreja morta espiritualmente. Morte na Bíblia, quando nós falamos à luz do Novo Testamento, tem a ver com a nossa condição antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Volta um pouquinho as cartas e vai até a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Dá uma abertura rapidinha em Éfeso, capítulo de número 2, e você vai ver o que está escrito no texto bíblico, à igreja de Éfeso, e você vai ver o Senhor Jesus Cristo dizendo assim, aliás, o apóstolo Paulo dizendo assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, vocês não tinham vida. A consequência da vida, o estado de vocês era de morte. E qual é a razão da morte de vocês? Os pecados de vocês, as transgressões de vocês, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Quando vocês decidiram viver a vida de vocês de acordo com aquilo que vocês queriam, ouvindo as vozes desse mundo, as ideologias desse mundo, convertendo a verdadeira verdade em mentira, para que vocês pudessem coçar os ouvidos de vocês e transformar a vida de vocês numa verdadeira autonomia. Isso conduziu vocês à morte. Agora, dá uma olhadinha no versículo de número 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, em primeiro lugar, que eu e você estávamos mortos. Esse é o nosso estado diante de Deus. E nada que eu e você fizéssemos era capaz de mudar essa condição. Todavia, Deus que é misericordioso, Ele que é rico em amor, veio até nós, se revelou até nós, e quando se revelou até nós, Ele, aquele que venceu a morte, ressuscitou, Ele nos ressuscitou do nosso estado e da nossa condição também. E com isso Ele nos deu vida, vida em Cristo Jesus. E aí Ele nos diz, quando ainda Ele nos deu vida, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões,
Pela graça nós fomos salvos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós, em Cristo Jesus, nos méritos dele, no sacrifício da cruz, fomos encontrados numa condição de separados de Deus. Morte espiritual é separação de Deus. Isaías capítulo 59, aquilo que faz divisão entre o homem e Deus é o pecado. E o Senhor Jesus Cristo veio até nós, a cruz foi a ponte que nos reuniu ao Senhor e nos inseriu à família de Deus. Agora o Senhor Jesus Cristo escreve a uma igreja e diz: você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está separada de mim, você está morta. Você está numa condição que era igual àquela que você vivia antes de me conhecer, antes de eu ser Senhor de vocês. Uma realidade dura para uma igreja que se acha gloriosa, que é famosa nas outras igrejas e na Ásia Menor. Você cheira crente, você tem roupa de crente, você anda que nem crente, você canta que nem crente. Vai à igreja como crente, mas na verdade você não é crente, não. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, porque você está morto. E morto aqui é uma condição anterior àquela que eu fiz na cruz para você. Os méritos da cruz deveriam ter ressuscitado você da sua condição, mas, no entanto, você decidiu viver uma vida, um estado que é pior do que aquele anterior, porque agora você já conhece a realidade do Evangelho. Sardes estava vivendo um cristianismo de aparência, meus irmãos. É isso. Uma igreja preocupada com a sua imagem, mas com isso perdeu a essência do valor do que é o seu estado real. Uma igreja com aparência, mas sem essência. Uma igreja preocupada em manter as aparências, evitar conflitos com judeus, com romanos, evitar conflitos outros dentro da comunidade. Era uma igreja preocupada em ser relevante, uma igreja com os seus limites territoriais bem estabelecidos. A gente está aqui no alto de uma colina, para dentro das suas paredes, para a sua comunidade, preocupada em ser uma igreja gloriosa. Mas esqueceu-se de que o seu diagnóstico não é o diagnóstico de Cristo para a vida da sua igreja. Ela deveria não ser uma igreja relevante para o seu entorno, para a sua vida local, mas ela deveria ser uma igreja relevante para todo o seu entorno. O que isso significa, Jefferson? Diante desse diagnóstico, essa igreja foi deixada em paz por todos aqueles que perseguiam a igreja. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Sardes não incomodava ninguém. Sardes tinha um discurso que não incomodava os ouvidos daquela cidade. Sardes não tinha expressão. Ela, sabe aquela coisa de não fede nem cheira? Ah, isso aqui não fede nem cheira. Não tem relevância. Não incomoda. Não causa coceira. Eu gosto muito de uma expressão que um pastor diz a respeito de um missionário que foi pregar para uma tribo indígena, e quando ele chegou lá, o pajé daquela tribo indígena ouvia várias vezes o sermão e virava as costas e ia embora. E quando ele já estava terminando o ministério dele lá naquela tribo indígena, ele pregou um sermão, acho que com toda a sua força, sua veemência. E aí o pajé ouviu aquilo de novo e ele disse assim para aquele missionário, falou assim: você coça, mas onde você coça, não coça. Entenderam isso? Você coça, irmão. Você até fala bem. Você até tem cheiro de crente. Você até parece crente. Mas essa coceira que você está coçando, não é onde coça a minha coceira. A igreja perdeu sua relevância. A igreja de Sardes perdeu a razão da sua essência de ser para o mundo sal da terra, luz do mundo. Ela perdeu a realidade que o Senhor Jesus Cristo, dono da igreja, havia chamado ela. Porque Satanás não se incomoda com essa igreja em trazer falsas doutrinas, em trazer perseguição? Porque ele não incomoda a igreja de Sardes? Por que essas coisas acontecem, Jefferson? Porque essa igreja perdeu sua relevância. Adolf Paul,
Um teólogo puritano, ele diz o seguinte, ele fala assim, muito claro no seu livro, ele diz assim, porque a igreja estava espiritualmente morta, onde o reino da morte serve, onde reina a morte pelo pecado, não a morte pelo martírio. Onde a morte pelo pecado, onde nós estamos mortos em razão da nossa condição, do nosso estado, da nossa vida que não corresponde ao Evangelho, nós não sofremos as investidas de Satanás. Não há morte pelo martírio. Jesus não fala de perseguição com essa igreja, não fala de conflitos, não cita nenhum caso de falsos mestres. Ele fala de uma igreja aparentemente em paz, mas tomada por uma apatia, por uma indiferença com relação ao seu estado e à sua essência. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A boa fama de Sardes não ocultou a verdadeira natureza da congregação dos olhos do seu Senhor. As aparências não foram capazes de enganar o Senhor da igreja. A igreja tornou-se sal sem sabor, uma candeia escondida. Não era nem perigosa, mas também não era desejável pela cidade de Sardes. Tanto faz, tanto fez. A igreja tinha nome, tinha fama, mas não tinha vida. Estava morta. Tinha desempenho, mas não tinha integridade. Tinha obras, mas não tinha dignidade diante dos olhos do seu Senhor. No que isso se aplica à minha vida, Jefferson? Como isso faz sentido para mim? A verdade é que nós, igreja do século 21, a gente está tão fechado nos nossos cultos, nos nossos templos, nas nossas quatro paredes, preocupados com a nossa imagem, com a nossa fama, evitando conflitos nos nossos púlpitos, evitando certas mensagens, porque elas podem incomodar certo grupo de pessoas. Então a gente tem que ter o politicamente correto, a expressão correta. Essa expressão não pode ser mais aplicada. A gente está tão preocupado em agradar no discurso, em agradar com a nossa imagem, que a gente se esqueceu de que a gente deve, enquanto igreja, agradar o Senhor dela. Essa é a realidade da vida de Sardes e a realidade da igreja do século 21. A gente vive um momento na história, meus irmãos, uma época na vida da igreja que ela se tornou narcisista, apaixonada por si mesma, por seus instrumentos, por seus gigantes templos, pelas suas filas quilométricas de estacionamento, por uma igreja lotada, mas se esqueceu de ser apaixonada pelo Senhor da igreja, a razão pela qual ela existe. A gente se apaixona por tudo, por estruturas, mas não pela videira e pelo Senhor da videira. Então a pergunta que devemos fazer é: quais são os sinais da presença de Deus na nossa comunidade que evidenciam que nós estamos vivos e não estamos mortos? Quais os sinais de Deus na sua vida, onde você trabalha, onde você estuda, na casa, nos seus relacionamentos familiares, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com a sua secretária, com seus empregados? Quais são as evidências que demonstram que você está vivo diante de Deus e você não está morto? Essa é a grande pergunta desse texto para mim e para você. Se Cristo, aquele que anda entre os candeeiros, conhece todas as coisas, avaliasse essa igreja, avaliasse a minha vida, a sua vida essa manhã, qual seria o seu diagnóstico? Quantos de nós, como Sardes, seríamos repreendidos por Deus por uma vida de aparência? Afinal, todos nós, em alguma medida, acreditamos que estamos vivos também diante de Deus. Todos nós acreditamos que temos uma espiritualidade perfeita diante de Deus. Eu vou à igreja, eu oro, eu faço devocional, eu jejuo, eu dou até oferta, Jefferson. Vocês não passam essa colinha aqui, mas eu oferto. Então, minha vida espiritual diante de Deus, olha, 10 de 10. Vamos fazer um exercício de imaginação, meu irmão? Quantos de nós oramos pela situação dos refugiados? Quantos de nós estamos orando pela situação de fome do nosso país e se engajando e se envolvendo com ela? Quantos de nós nos vestimos para vir para a igreja, mas estamos falsificando carteirinha de estudante para ir para o cinema, para pagar meia? Forjando coisas que, na verdade, deveriam ser a razão pela qual nós defendemos a verdade.
Quanto de nós reclamamos da corrupção do governo do PT, do governo Bolsonaro, mas a gente fez um gatinho lá na internet, fez um gatinho lá na luz para pagar menos, na água, fez um gatinho no relógio para não cobrar as coisas da gente. Essa é a realidade de quem acha que está vivo, mas está morto. A gente reclama dos governos e quer salvar o mundo, fala sobre a questão da natureza e vamos salvar o Greenpeace e tudo mais, mas a gente não lava nem a louça para nossa esposa, não é verdade? A gente não arruma nem a cama do quarto quando a gente levanta da cama. A gente tem fama de estar vivo, discurso de quem está vivo, mas o nosso estado é de morte, porque a gente não entende que uma vida que devota a Deus não é a aparência, mas é uma vida que caminha com Ele em todas as áreas, glorificando a Ele, dizendo quem Ele é em tudo aquilo que a gente faz. Essa é a realidade do reino. Quantos de nós já compramos produtos piratas para pagar mais barato? Quantos de nós já subornamos um policial, rodoviário, militar, em alguma blitz, para a gente não ficar com o nosso carro apreendido? Quantos de nós já batemos o ponto no nosso trabalho e saímos para fazer outras atividades? Desculpa, você está roubando o seu empregador. Ou batemos o cartão para outra pessoa que não veio trabalhar, ou pegamos um atestadinho mentiroso lá na Praça da Sé só para justificar uma falta. Quantos de nós temos fama de estar vivos, mas eu julgo que na verdade estamos mortos? Eu poderia revelar outras coisas aqui da minha própria situação pecaminosa, dos meus próprios pecados, porque acredite, meu irmão, eu não sou melhor do que vocês em nada. Eu sou esse sardiano que vive boicotando a minha relação com Deus também. Pois todos nós, em alguma medida, somos aqueles que vivem na esteira da aparência. E sabe por que somos assim, meu irmão? Porque o problema está no nosso coração. Essa é a verdade. O pecado, aquilo que aconteceu em Gênesis 3, que entrou na nossa história. Nós queremos ser senhores das nossas vidas, agradando os nossos próprios interesses, ao invés de agradarmos a Deus. Queremos ter fama, viver de aparências, mas, na verdade, esquecemos que dentro de nós, aquele que nos sonda sabe quem de fato nós somos e nos conhece. As pessoas nos veem por fora e pensam que está tudo bem, vê o nosso casamento, vê a nossa realidade no Instagram e falam: uau, como está tudo bem com essa pessoa, viajando e tudo mais. Isso nos dá uma sensação de até para nós que está tudo bem com a gente, está tudo correto com a gente. Mas Cristo não nos vê como nós nos vemos e como as pessoas nos veem. Cristo nos vê por dentro, como de fato nós somos e quem somos. O processo de morte de uma igreja pode acontecer lentamente, passando até quase que desapercebido por ela. Mas de Cristo não. De Cristo não escapa. Nós não fomos chamados por Deus para vivermos na esteira das aparências. Nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida digna da vocação que nós fomos chamados. Sal da terra. Sal é aquele que dá sabor às coisas e impede que as coisas apodreçam. É isso que Deus chamou você. Olha lá o Sermão da Montanha, olha lá o Evangelho de Mateus. Vocês são sal, e o sal, se não servir para trazer sabor e para impedir o avanço da podridão, os mais antigos passavam sal nas carnes para que os alimentos não apodrecessem. Se você não servir para impedir que a podridão do pecado avance nesse mundo, então você não serve para nada, só para ser pisado. O sal servia para construir a Pax Romana, as estradas romanas, o asfalto da época era o sal. Ou seja, você já perdeu a razão pela qual existe. Você está morto, o significado da cruz não faz mais sentido para você, então você só serve para ser pisado. Você não traz sabor à vida das pessoas, você não impede o avanço da podridão lá no seu trabalho, você continua comungando com as coisas erradas, você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morto. Essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo para essa igreja. Mas deixa eu te acalmar o coração.
Dias de luta, mas dias de glória. Há a graça de Jesus também no mundo bíblico aqui para essa igreja. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz a partir do versículo 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Arrependa-se, obedeça. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. A mensagem de Cristo à igreja de Sardes, meus irmãos, é uma mensagem de despertamento. Não é só um juízo. Preste bem atenção que eu vou dizer para você. Juízo não anda desacompanhado de graça, ok? A imagem do Senhor não pode ser a imagem de um Deus apenas justo, mas é a imagem de um Deus, porque é justo, ele é gracioso. Juízo não anda desacompanhado de graça. A mensagem de Jesus para essa igreja, objetivo o que, Jefferson? Produzir arrependimento, despertamento. Ela aponta para o Cristo reconciliador, para uma mensagem missional, para a graça da cruz do Cristo ressuscitado. Por causa disso, o Senhor Jesus martela 5 imperativos, 5 ordens para essa igreja, para dentro das paredes dessa comunidade, a fim de que ela, ouvindo os barulhos da martelada do Senhor, ela ressuscite, ela acorde. A deusa Cibele, que é a deusa dos mortos, que traz a vida aos mortos, não foi capaz de ressuscitá-la. Mas agora, aquele que trouxe vida ao vale dos ossos secos, em Ezequiel 37. Aquele que venceu a morte no túmulo, aquele que ressuscitou ao 3º dia, que sabe como fazer isso. Ele está convidando essa igreja a ressuscitar. E aí, por causa disso, ele diz assim, esteja atento. Essa palavra de atenção aqui, no grego, a palavrinha atento, na verdade, ela comunica a ideia de vigilante. Sabe aquilo que os irmãos mais antigos falam pra gente assim, vigia, irmão. Lembra-se disso? Minha mãe eu não sei se ela veio hoje, mas ela estava por aqui. Ela viria hoje para o culto, não veio? Mas a minha mãe, ela quando conheceu o Senhor Jesus Cristo, ela era da igreja Deus e Amor. Aliás, pasme você ou não, eu também, tá? Mas nós éramos da igreja Deus e Amor. E lá os irmãos têm essa vigia, irmão, né? Essa vigia. E eu tinha 10 anos de idade. E minha mãe se converteu, agora tem o bigode grosso. Brincadeira, irmãos, estou brincando com isso. As igrejas são do Senhor, Ele é o Senhor da igreja. A grande questão é que a palavrinha grega aqui para atento é vigilante. Ou seja, vigilante, toda vez que a Bíblia está falando sobre isso, é uma condição daquele que não pode fechar os seus olhos. É o vigia que fica numa guarita o tempo todo, atento, alerta, observando, porque nada pode escapar dos seus olhos. É uma atenção constante. Esteja atento, Sardes. Você não pode fechar os olhos, você não pode dormir, você não pode vacilar. Aonde você trabalha, onde você estuda, nas conversas que você tem no WhatsApp, no seu Instagram, esteja atento, Sardes. Abra os seus olhos que estão fechando por causa da morte espiritual. Você está desfalecendo, mas o convite do Senhor, o imperativo do Senhor é vigia, Sardes. Esteja atento, Sardes. Não é hora de cochear, não é hora de vacilar. O fim das coisas está chegando, eu estou voltando, Sardes. É hora de abrir os seus olhos e ficar vigilante. Esteja atento. E sabe por que isso é importante para Sardes? Presta bem atenção na história. Sardes sabia muito bem o que era vacilar e cochilar, e por isso sofrer consequências duras. Lembra que Sardes achava que não podia ser invadida? Por causa disso, por achar que ninguém iria alcançar o topo da colina, os soldados nem ficavam nas muralhas, porque eles falavam assim, ninguém vai chegar aqui.
É impossível chegar aqui. Sardes não ficou atenta e por causa disso foi invadida por Ciro, foi invadida pelo Alexandre o Grande, foi invadida pelos romanos. Então Sardes, quando ouve a mensagem da igreja, ouve a mensagem de Jesus, esteja atenta. Eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando. Porque no seu orgulho, na sua opulência, a gente pode achar que nada vai acontecer com a gente. Não, eu sei até onde eu posso ir nessa conversa aqui. Eu sei os limites, eu sei o que eu posso olhar. Não, eu sei. Esse negócio de algoritmo aqui, não, isso daqui está tudo bem comigo. Esteja atenta, Sardes. Porque o Senhor da igreja conhece o teu coração pecador. E Ele sabe que a consequência da falta de atenção é a morte espiritual. Esteja atenta, Sardes. E aí ele continua dizendo, e quando você estiver atenta, você deve fortalecer aquilo que resta e que estava para morrer. Fortalecer aqui também tem o verbo, a palavra tem o sentido de continuidade. É um verbo grego que quer dizer que as mãos devem estar sempre trabalhando constantemente para que aquilo se fortaleça. No reino de Deus, na nossa relação com Deus, não dá para a gente achar que pelo sacrifício de Cristo na cruz, então aquilo me garantiu salvo pela graça, então eu não preciso fazer mais nada. De fato, você não precisa fazer mais nada para ser salvo, porque a salvação não vem de você, vem dele, não é por aquilo que você faz. Mas nós respondemos ao que ele fez na cruz com uma vida que é digna da vocação que fomos chamados. Não para ser salvos, mas em resposta àquilo que foi feito na cruz, nós vivemos uma vida que o adora e o glorifica. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas as nossas obras dignificam quem Ele é e dizem a respeito de onde nós somos e quem pertencemos. Cristo nosso Senhor Jesus Cristo. Então fortaleça, Sardes. Você está fraca, está prestes a morrer, volta a se alimentar, volta a se fortificar, para que aquilo que estava para morrer, volte a ter vida. Sabe aquela coisa de que mãe também fala, hoje é dia das mães, vou falar bastante das mães. Aquela coisa que mãe sempre acha que o filho está magrinho, né? Minha mãe até hoje, eu estou com 40 anos, está tão magrinho meu filho. Olha... O Thaís não está dando comida para ele, não. Meu filho está tão magrinho. Meu filho, você precisa comer. Você tomou café hoje, meu filho? Você tomou café? Minha mãe é assim, até hoje, 40 anos, e ela ainda acha que eu estou desnutrido, né? Estou com anemia. Eu posso fazer exame e está tudo bem. Ela fala, não, filho, olha, você está amarelo. Olha, essa cor aí, você está amarelo. Né? Essa cor de azeitona que você tem não está muito bem. Mas... ela sempre come mais um pouquinho, mais uma colherzinha. É assim que a gente faz, né? Esse cuidado. O que o Senhor Jesus está dizendo para a sua igreja é o cuidado de uma mãe com o seu filho. Ele está dizendo, fortifica-te. Come mais um pouquinho. Fortaleça. Você está muito fraco. Essa sua condição parece que você está bem. Você acha que você está bem. Mas eu sei que você não está bem. Você precisa se alimentar um pouco mais. Você precisa se fortificar. É possível, meus irmãos, a gente defender a doutrina de Deus sem amar ao Senhor, como a gente viu em Éfeso. É possível obedecer os mandamentos de Deus sem interesse de coração, como a gente viu nas outras igrejas. É possível fazer as coisas certas, mas com motivos errados. Homens podem ver as obras, mas Deus vê o coração. Por isso ele está dizendo, Sardes, você tem uma fama de estar vivo, mas na verdade você está morto, por isso se apegue com atenção, vigia, se fortifica, porque da forma como você está, aquilo que estava prestes para morrer, vai morrer. Você está na UTI. Crentes mortos, crentes prestes a morrer. E aí ele vai dizer para esse grupo de crentes, pois não achei suas obras perfeitas, ou em algumas traduções incompletas, imperfeitas, aos olhos de meu Deus. Essa palavra grega de perfeição aqui, que foi traduzida, tem a ver com completude. O que o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja é, você pode achar que suas obras, que sua fama, diz respeito a uma igreja que está 100%, mas não está. Falta preencher o copo.
falta completar as coisas. E o que completa as coisas, Jefferson? Olha o versículo de número 3. Lembre-se, olha outro imperativo. Lembre-se. Lembra de Éfeso? Lembre-se de onde você caiu. Me parece que o exercício de olhar para o retrovisor é muito importante para uma igreja. Lembre-se, é novamente um imperativo que está sendo usado aqui para essa igreja. Olhar para trás, reconhecer quem somos e quem Ele é importante para a renovação espiritual da nossa vida. Ele diz assim, lembre-se, portanto, e do que eu devo me lembrar? Aqui, agora, tem uma outra, é diferente de Éfeso, que era o amor. Aqui lembre-se, portanto, do que você recebeu e daquilo que você ouviu. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para essa igreja é que nenhuma renovação espiritual acontece se não for por meio da sua palavra. Você pode levantar a mão aqui quando a gente canta, você pode chorar, pode arrepiar. Você ouviu aquela palavra e você fala assim, não, olha, agora eu ouvi essa palavra, segunda-feira eu vou bloquear todo mundo no WhatsApp, eu vou cancelar minha conta no Instagram, eu vou cancelar o meu Facebook, eu vou passar sem olhar para aquela pessoa lá no meu trabalho, mas aí na quinta-feira você já começa a fraquejar novamente. Sabe por quê? Porque arrependimento não é produzido por emoção. Arrependimento é produzido pela palavra de Deus. Sabe quando a gente se arrepende de quem é? Quando a gente volta-se para Deus e para a sua palavra. Lembra-se, se você voltar um pouco na história da igreja, na história do povo de Israel, estou falando de igreja como... Bom, você já entendeu o meu ponto teológico aqui, igreja como um todo, mas se você voltar à história de Israel e você olhar para a história dos reis, você vai ver que houve um rei, o rei Josias, que ele descobriu que os pergaminhos, os livros da lei estavam escondidos e por isso o povo estava vivendo totalmente em desordem. Então ele resgata os livros da lei, começa a pregar a palavra de Deus e quando ele prega a palavra de Deus, sabe o que acontece? Um grande despertamento no povo. Arrependimento, as pessoas se arrependem dos seus pecados e elas se voltam para Deus e a nação se humilha, se submete ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar, se voltar para mim, eu então olharei para eles do céu, eu virei até eles. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, lembra-se não do seu primeiro amor. Éfeso tinha pregação, tinha doutrina, tinha ortodoxia. Essa igreja aqui, ao contrário, se esqueceu da palavra de Deus. Lembre-se daquilo que você recebeu. A tradição judaica era passada de pais para filhos e com certeza que uma igreja com influência helênica, uma igreja com influência de outros povos gentios, mas também Sardes tinha uma grande comunidade judaica. Um historiador diz, inclusive, que os judeus foram responsáveis pela reconstrução da cidade depois do terremoto, porque eram judeus muito ricos naquela cidade. Havia sim uma grande comunidade ali. O que o Senhor Jesus está dizendo, lembra-se de tudo que você ouviu, de toda a tradição passada, daquilo que você recebeu, daquilo que você ouviu, da mensagem que foi pregada. E quando você olhar para trás e lembrar da palavra, se retornar a ela, deixar de ouvir influência, eu não tenho nada contra influencer, ok, irmão? Nada, mas deixar de ouvir sermão de influência e começar a se voltar à palavra de Deus e a ela se submeter, parar de seguir a coceira dos seus ouvidos, o seu coração, as ideologias desse tempo, príncipe desse tempo, como diz Éfesos 2, Satanás, e começar a seguir a minha palavra, então você vai encontrar um lugar de restauração para a sua vida. Quando você fizer isso, olha o que diz a continuidade do versículo, obedeça. Para de querer discutir com Deus, irmão. Quem é você, barro, para discutir com o teu oleiro? Mas eu acho que no século 21, essa expressão aqui, a gente vai ter que reescrever a Bíblia de fato, porque isso não combina mais com o século 21. Para de querer discutir, isso daqui é a boca de Deus falando, e quando escreveram, era uma outra cultura, um outro contexto, a gente precisa sim ressignificar as expressões bíblicas e aplicá-las ao nosso tempo, mas a essência da palavra de Deus
Deus não muda, o que é pecado, o que é mentira, Deus continua sendo verdadeiro em todo tempo. É isso. Não adianta a gente querer discutir com Deus, obedeça. Vamos fazer trabalho de interpretação de texto, sem perder a essência do que é a palavra de Deus. E quando a gente obedecer, arrependa-se. Lembrar-se, obedecer e se arrepender. A igreja precisa lembrar do que o Senhor fez por ela, obedecer ao seu Senhor e de fato se arrepender. O que é arrependimento, Jefferson? Arrependimento é mudar a rota. Isso é arrependimento. Arrependimento, como eu disse, não é emoção. Arrependimento é mudança de caminho. Eu gosto muito do trecho do País das Maravilhas de Alice, que diz que quando ela estava perdida, já tenho 2 filhos, né, gente? Tudo bem, eu já lia antes, não vou colocar na conta dos meus filhos, não. Mas Alice no País das Maravilhas, quando Alice está perdida no jardim e ela encontra várias opções de caminho, o gato aparece para ela e ela perdida pergunta assim, qual caminho eu devo seguir? E aí a sacada do gato, ele diz assim, para onde você quer ir, Alice? Qual é o seu destino, Alice? Para onde você vai? Ela diz, eu não sei. Aí ele diz assim, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então você não precisa me perguntar qual é o caminho. Porque se você não sabe para onde você está indo, peregrino, se você está ouvindo outras vozes e está sendo seduzido por elas, se você acha que vida cristã tem a ver com aparência e não com estado, então qualquer caminho serve para você. Só que, de acordo com a palavra de Deus, há caminhos que nos levam para a morte, e apenas um caminho que nos leva à salvação e à vida eterna. Assim como Jesus quis salvar a igreja de Sardes da esteira das aparências, Ele quer salvar eu e você também essa manhã. Ele nos chama ao arrependimento, martelando em nós também esses imperativos. Estejam atentos, acordem, lembrem-se, vigiem, alimentem-se e fortaleçam o que resta e que estava para morrer, porque as obras de vocês têm fama, mas não estão completas. Lembrem-se da palavra de Deus, obedeça a ela e arrependa-se. E olha o que ele diz, se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a hora que eu virei contra você. Não é o que aconteceu com Sardes? Invadiram Sardes de repente, a igreja estava entendendo o que Jesus estava falando, nós vamos ser pegos de surpresa quando ele voltar. No entanto, tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo. Quem anda, anda por um caminho, irmão. Não anda por qualquer lugar. Quem anda tem destino. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que aqueles que não contaminaram as suas vestes, aqueles que decidiram viver uma vida que obedece à palavra, eles andarão com Cristo, vestidos de branco, pois eles são dignos. Esteja atento, fortaleça o que resta para você não morrer. Jesus quer nos salvar da esteira das aparências e nos vestir de vestidos brancos, escrever o nosso nome no livro da vida, como nós vamos ver aqui, e nos reconhecer diante de Deus. É isso que Ele quer fazer de nós. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Jesus quer nos salvar da nossa vida dupla, sem integridade, embora ativos na igreja, sem uma autenticidade real. Jesus quer nos livrar da promoção dos nossos próprios nomes, da nossa fama e não da fama de Cristo. Cultos solenes, mensagens bem pregadas, bons oradores, sem vida, são vazios de sentido. Uma igreja viva não pode ser confundida com liturgia animada. Uma igreja viva não pode ser confundida com culto festivo. Uma igreja viva não pode ser confundida com inovações litúrgicas, com obras abundantes, com dons carismáticos, milagres extraordinários.
Se não tem vida, é mera aparência, está morto. Jesus não quer nos levar a uma vida de aparência, mas uma vida autêntica, fundamentada na sua palavra, orientada e limitada por ela. É o poder da graça de Deus na vida de um pecador, meus irmãos. E somente esse poder que pode nos fazer vestir de brancos, andar com Cristo. E branco aqui é o símbolo da pureza e da santidade de Deus, que nos faz caminhar com Ele e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Numa época de cancelamentos, que a gente é cancelado porque não fala o que as pessoas querem ouvir, se você não ceder às liturgias, se você não ceder às ideologias, você vai ser bloqueado, vai ser cancelado, e aí as pessoas ficam desesperadas. Jesus está dizendo: se por acaso você for cancelado por esse mundo, por seguir a minha palavra, fica tranquilo, eu não vou cancelar você, o seu nome estará escrito no livro da vida. Você não precisa ter o favor dos homens, você precisa ter o meu favor. Você pode ser cancelado pelos homens desse mundo, você pode ser perseguido pelas coisas desse mundo, não se preocupe. Naquele grande dia, quando eu raiar nas nuvens dos céus, você ouvirá o meu chamado pelo teu nome. Você será vestido de vestes brancas, e você, peregrino, vai encontrar um caminho comigo. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai bendito, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Obrigado por essa dura palavra. Quantas vezes eu achei que estava vivo, mas na verdade eu estava morto, Senhor. Quantas vezes eu achei que tempo de crente, título ou uma boa aparência cristã define a qualidade do meu relacionamento contigo. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa a minha opulência, o meu orgulho. Perdoa o meu coração insensível, preso às coisas desse mundo, acreditando que nelas eu vou encontrar o favor que preciso. Nada criado vai nos trazer satisfação e contentamento. O mundo clama pela nossa fidelidade enquanto nós a negociamos para que a gente encontre tapinhas nas costas. Perdoa-nos, Deus. Que essa palavra encontre no meu coração e no coração dos meus irmãos um solo fértil. Ela não é fácil. Não é fácil ouvir do Senhor que nós estamos mortos, quando deveríamos estar vivos por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Alcança-nos essa manhã, com Tua graça, com Teu favor imerecido, e aquilo que está prestes a morrer, Tu que venceste a morte, pelo poder do Espírito, ressuscita-nos de novo contigo, Senhor. Traz vida ao vale de ossos secos, desperta-nos do nosso sono, desperta-nos da nossa dormência, acorda o que está morto, traz vida novamente, vida para dizer não ao pecado, vida para não negociar valores imprescindíveis para o Senhor, vida para não negociar a Tua palavra, vida para não se esconder através das ideologias desse mundo, ainda que isso nos custe caro, ainda que isso nos custe a vida, ainda que o preço a ser pago seja, Senhor, a morte, fortifica-nos naquilo que foi feito na cruz, para que em Ti, somente em Ti, a gente possa ter a certeza, a confiança de que nada poderá nos separar do Teu grande amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem a espada, nem a fome, nada poderá nos separar do Teu grande amor. Por isso, ó Deus soberano, que nos elegeu desde a criação do mundo, que morreu antes da fundação dos séculos, vem até nós,
resgata-nos da nossa imundícia, lava as nossas vestes sujas, veste-nos de roupas novas e faz-nos dignos da vocação que fomos chamados, aguardando o dia em que ouviremos o nosso nome ser chamado por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus.